Olá pessoal, em especial você que vai assistir depois do vídeo. Essa é uma live em que eu vou conversar com a Camille sobre ansiedade nas crianças. É um tema difícil, importante de a gente abordar, importante de ser falado. Nós temos muitos pais de primeira viagem, jovens pais. A Rô entrou aí, né? A Rô é mãe de primeira viagem, né? Vai ser, se Deus quiser. E a gente falar um pouco da ansiedade. Infelizmente, cada vez mais a ansiedade tem se manifestado também nas nossas crianças, né? Camille já pediu para entrar. Lá vem ela. Alô, testando, você me escuta? Ah, eu estou te escutando. Tudo bom, Natan? Boa noite. Boa noite, eu tô joia. Que bom te ter aqui, viu, Camille? Obrigado pelo convite para a gente conversar sobre esse tema. Eu que agradeço. Eu estou muito honrada, né, de estar dividindo esse espaço com você. Uma pessoa tão querida, tão inteligente, né? Aí, gente, obrigado. Tudo. Eu me sinto muito honrada. Olha lá, até a Laís passando aqui, deixando um abraço pra gente. Ô, querida, obrigado, viu? Obrigada pelo carinho, depois você assiste. Camille, quer se apresentar, querida? Quer falar um pouquinho de você, do seu trabalho, para depois a gente começar a nossa live? Vamos lá. Eu sou a Camille, sou terapeuta homeopata e aromaterapeuta. Trabalho com essa medicina que é uma medicina natural, né, que não agride ao organismo físico, não causa efeitos colaterais, né, desde que administrado corretamente. Trabalho já com isso já há algum tempinho, sou fisioterapeuta de formação mesmo, né, também tenho técnico em patologia clínica, então sempre venho estudando aí sobre as doenças. É isso aí. E Sou a gente estudante se também, encontrou por aí, né? Porque no GEPA eu estou ali estudando, o Roberto está lá também, né? E aí a gente. também faço parte do grupo Guepas, faço a parte de ludoterapia com a Jéssica e de psicanálise também. Que legal. E a nossa ideia é um tanto corajosa aqui hoje, que é falar sobre ansiedade em crianças, né, Camille? Eu pensei, nós conversamos isso antes, né? Que nós podíamos dividir a nossa fala aqui em duas partes. Uma, sim, em que a gente vai falar sobre ansiedade nas crianças, como é que o nosso estilo de vida atual, como que a dinâmica da sociedade atual colabora para que a ansiedade se manifeste cada vez mais cedo nas crianças, sim, isso acontece. Mas eu acredito que num primeiro momento, mais importante do que isso, é de fato a gente falar do maior problema quando o assunto é ansiedade com crianças. E você vai concordar comigo que o maior tema é esse super diagnóstico de ansiedade e esse overtratamento da ansiedade, não é isso? Verdade. Eu tenho muita procura de mães, né, a respeito da ansiedade. Então fica assim já um rótulo, né? Às vezes até uma agitação normal da criança, ah, meu filho tem ansiedade, né? Então, assim, já é meio que rotulado, né? E às vezes nem é uma ansiedade. E assim, o momento atual ele contribui muito, né? O ambiente que a gente vive, ele contribui muito para o que as crianças são e estão se tornando hoje em dia, né? Então, assim, a Perfeito. educação dos pais, o ambiente, a atenção ou a falta de atenção dos pais tem contribuído muito. A questão da pandemia, né, que a gente vive hoje, que mudou toda a rotina das crianças em termos de escola, né, na casa, estão trancados mais em casa, sem poder sair, sem o contato físico com os amigos, né? Então, aquilo que antes você estimulava para ter um carinho, um abraço, contato com um amigo, hoje já não pode ter mais, né? Isso é muito Perfeito. difícil já para a gente entender, que dirá para eles. Exatamente. Mas pensando nesse primeiro momento que você fala que é muito procurada, e você me disse ontem que muitos dos casos que você atende não seriam necessariamente um caso de ansiedade que necessitaria de uma intervenção medicamentosa, ainda que homeopática. Na verdade, eu acho que o Sim, primeiro momento da gente falar aqui seria o seguinte: não é qualquer agitação,
não é qualquer alteração comportamental de excitação que é uma ansiedade, que é um transtorno que a gente tem que levar para tratamento. A verdade, né, Camila, é que dependendo da nossa configuração, todos nós vamos ter uma maior ou menor cota dessa ansiedade, dessa ânsia, dessa inquietação, né, dessa agitação, e isso não é necessariamente patológico. Na verdade, isso, inclusive, numa certa cota, é saudável, não é isso? É verdade. É assim, a gente tem nossos momentos, né? Tem dias que a gente acorda melhor, tem dias que a gente acorda um pouco, né, para baixo, mais agitado. Então, essa agitação do dia, ela é normal a gente sentir, né? Às vezes, diante de alguma situação em que a gente está, se a gente, por exemplo, é normal eu sentir ansiedade diante de um evento que vai acontecer, né? Então, assim, para as crianças também essa ansiedade é normal. Ela se torna patológica ao momento que ela tem algum sintoma físico, né? Que aquilo esteja prejudicando a criança. Por exemplo, a criança ela já não está mais comendo já há algum tempo devido a essa ansiedade. Então, ela está tendo muita dificuldade na escola de prestar atenção, por exemplo, né? Aí tem que observar como que está essa atenção na escola. É devido à ansiedade mesmo ou tem algum outros fatores, né? Porque, assim, a criança, ela não sabe ainda demonstrar, às vezes, muitas das vezes, né, tudo que ela sente, né? Ela não sabe decifrar aquilo, né? E dizer assim, olha, eu tô assim porque eu não tô gostando de tal coisa, né? Então, a gente deve observar ainda assim desses sintomas. Porque, assim, às vezes a criança ela não tá gostando da escola, né? Às vezes ela tá incomodada com aquilo, então a forma dela ditar, dela dizer o que ela não está gostando, nessa conduta, né, que vai parecer uma ansiedade ou uma agitação. Então, por isso é sempre importante. Eu trabalho com a homeopatia e apesar dela ser natural, eu sempre faço a anamnese. Então, assim, o que está acontecendo com essa criança, né? O que está levando a ela isso, né? É o ambiente, é os pais. Muito das vezes também, os pais estão muito agitados, né, e ansiosos, e isso passa muito para a criança. Então, a assim, criança é sintoma dos pais, né? Sim, com certeza. Aqui em casa eu percebo assim muito, né? Tenho 2 filhos, sou mãe de 2 filhos, um de 5 anos, quase 6, e um de 1 aninho. Então eu percebo, se eu estou mais agitada naquele dia, ambos ficam mais agitados, né? Ambos vão ter dificuldade para dormir, eles vão ter dificuldade para comer, eles vão ficar super agitados no dia, eles vão no meu ritmo. Então, assim, o ritmo dos pais é muito influenciável nas crianças, né? Na verdade, é um espelho, tudo aquilo que nós fazemos, eles repetem, né? Eles fazem daquela forma. E eu vou aproveitar, Camila, a pergunta da Roberta, a respeito de quando é possível diagnosticar, exatamente para falar de um problema anterior, que é o seguinte, você mesma disse, o maior problema nosso hoje é a patologização daquilo que não é patológico. Então a minha criança está um pouco agitada, a minha criança está um pouco irritada, a minha criança está desobediente, está começando a gritar muito. E aí, ao invés de eu ter o trabalho que dá trabalho, né, de dar continência para a criança, né, de buscar entender, né, ensinar ela a pensar as dores dela, é muito mais fácil dizer assim, tem alguma coisa errada, vou procurar um diagnóstico, porque se tiver um diagnóstico, inclusive, vai ter um remédio. E se tiver um remédio, está aí o problema. Não tem nada errado com o nosso ambiente, né? Então eu coloco que o problema é até porque hoje é tão comum esse hiperdiagnóstico que todo mundo tem algum, né? Ou é déficit de atenção, né? Sei lá, então todo mundo já toma uma Ritalina. Então essa é a primeira preocupação. Eu acho que mais importante, Roberto, do que a gente perguntar quando que é possível um diagnóstico, mas isso com certeza antes dos 4 anos ninguém vai dizer que sabe? É você se preocupar com dar ambiente para que o seu filho, sua filha possa se desenvolver da melhor forma possível. A criança já nasce, né, com algumas coisas, mas o ambiente, né, em que a gente propicia à criança é o que vai contribuir para o bom desenvolvimento dela. E aí vai ter criança que é mais agitada, que às vezes exige um pouco mais de atenção, de trabalho, de paciência dos pais, de ajudar ela a pensar a irritação, a pensar, a entender o limite, dar limite.
Tudo isso dá trabalho. E, na verdade, achar um diagnóstico, fechar um diagnóstico, dizer, ah, não, o problema é que meu filho tem TDAH. Entendeu? Não tem, tá tudo certo lá em casa, o problema é que ele tem TDAH. É uma Hoje em dia é mais responsabilização, fácil. né? Como é É que mais é? fácil. Mais fácil hoje em dia é procurar esses rótulos e utilizar, fica até bonito, né? É até É bonito dizer assim, chique. nossa, é chique, é muito chique, do que eu me responsabilizar por aqueles atos, é o que você disse. Então, assim, é muito difícil educar, né? Eu vejo assim, eu vejo isso na pele. A gente é pai, mãe, a gente, né, sente isso na pele, assim, porque por mais que seja uma criança, mas ela tem as características dela, né? Ela tem o caráter dela. Então, assim, é muito difícil, né? Por mais que a gente tente ali, ela vai ter os momentos dela assim como os nossos. E às vezes os adultos têm aquela parte da imposição, né? Como eu sou adulto, então a criança ela tem que fazer o que eu quero. E não é bem assim, né? A gente tem que lembrar muito que assim, ela, antes de tudo, ela é um ser humano e ela deve ser respeitada também. Então ela vai ter os sentimentos dela, ela vai ter os momentos dela, ela vai ter o querer ou não querer, né? E dentro daquilo que cabe, você sabe que pode ser bom ou ruim, porque isso é a gente, como pai e mãe, que vai estar dando a direção, né, para essa criança. Mas eu acho que explicar com a paciência, com o carinho com a criança, ele vai muito além de você impor, né, de você ter aquela imposição, né? Por exemplo, Perfeito. eu sou adulto, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que mando e ele tem que me obedecer. Eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho Perfeito. assim, a criança também tem direito de falar o que ela quer e o que ela não quer. Então, Pois eu é. acho que escutar é o essencial. E eu acho que a gente trata aqui também de uma dificuldade que muitas vezes nós pais temos de comportar essa reação exagerada do filho. É Porque o que, verdade. que é o filho bem educado para todo mundo? Quando é que você é elogiado pelo seu filho? É quando você vai numa festa, num restaurante, na igreja, e o seu filho fica lá quietinho, sem manifestar a sua infantilidade, que é inerente a qualquer criança. Então, se a criança vai na igreja e fica sentada, olhando tudo, obedecendo, sem fazer nenhuma bagunça, parabéns para o seu filho, ele é uma criança maravilhosa. Agora, se ele fica um pouco excitado, se ele corre para lá, se ele corre para cá, se numa certa hora ele grita e você tem que sair, ih, rapaz, esse cara não sabe criar o filho dele. Então, às vezes, eu acho, Camille, Não, que às vezes eu acho que a patologização tem a ver com assim, ó, meu filho não se comporta como eu gostaria que ele se comportasse. Ah lá, alguém falou, queremos que as crianças se comportem como adultos. Exatamente. Então, assim, meu filho está doente porque ele não se comporta como eu desejo que ele se comporte. Eu queria falar uma vez e ele obedecer. Eu queria que ele não ficasse gritando tanto. Eu queria que ele não fizesse birra no mercado. E aí, por ele não estar fazendo o que eu quero e eu não ter condições de suportar a criança passar por isso, que é normal, e no momento correto, colocar o limite, dar continência para aquilo, ensinar o diferente, né? Pôr limite, sim, importante também. Agora, não, eu já falo, não, tem alguma coisa errada. Vamos ver como é que eu vou corrigir. Porque a própria escola, né? A criança boa, que não vai ter reclamação com os pais, é aquela que senta e faz todas as tarefas, não questiona. Agora, tem uma criança que chora muito a falta da mãe, tem criança que quer brincar o tempo todo, que não consegue ficar mais do que 5 minutos sentado. Olha, criança que não consegue ficar 5 minutos sentada, para mim, é uma criança normal, saudável. Se a criança ficar saudável. muito tempo quietinha, embotada, talvez eu precise ficar preocupado com alguma coisa. É que Mas ela tem alguma normalmente, coisa. exatamente. E aí, tem uma coisa que você falou para mim, que eu queria que você falasse um pouco, porque se eu estou falando que às vezes é a dificuldade dos pais de dar continência, a gente está falando do ambiente, eu sei que é difícil como pais a gente também se responsabilizar. Assim, ó, se meu filho está muito alguma coisa, aqui no ambiente tem alguma coisa que também pode não estar legal. E pode mesmo, ué. É muito normal os pais perderem a mão, estão num mau momento no relacionamento, estão em pandemia. Lembremos que nós estamos em pandemia, ninguém está passando por um momento muito normal. Mas às vezes os pais chegam lá querendo dizer assim, ó, tem um problema com ele, porque não quer dizer que há de repente uma questão conosco, pais. E você me disse isso que muitas vezes quando você vai atender a criança e na verdade acaba fazendo um atendimento. Com os pais. É porque assim, geral, é igual eu falei, né? É o espelho.
Então, assim, a criança, ela é uma resposta daquilo que ela está vendo do adulto. Então, eu costumo dizer assim, tudo aquilo que nós passamos, que a gente foi quando criança, é o que a gente não suporta na nossa criança hoje. Então, eu vejo que tem muita relação isso, né? É difícil eu saber que a minha criança está sendo a criança que eu fui lá atrás. E eu também não tive o respaldo, né? Não que seja uma culpa de cada pai ou cada mãe, porque cada um faz o que faz do seu melhor, né? Mas eu acho que você procurar mudar essas atitudes para que tenha um convívio melhor, para que a atitude da criança se torne melhor, é fundamental. Então, eu parar e observar o porquê que meu filho está agindo assim. Será que eu estou dando a atenção necessária para essa criança? Né? Será que eu estou tendo essa paciência? Será que ao eu falar não, eu estou explicando para ela o porquê do não, ou eu só simplesmente estou falando não? Né? Porque eu falo não, mas ela não sabe o porquê que eu estou falando não. Então, é um não só porque eu não quero? Não, ou então eu tenho que falar para ela, né? Eu tenho que sempre explicar para essa criança o porquê daquele não, né? Dizer o porquê, olha, isso não é legal para você, porque você pode se machucar, um exemplo, ou porque isso vai te causar algum dano, isso é muito feio de fazer, algo nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante esse diálogo, seja a criança de qual idade for. Né? A gente muitas vezes lida também com o nenê, vamos dizer assim, igual eu também tenho muitas perguntas para as mães, né? Muita procura de mães, quer dizer, que já com bebê novinho. Então, assim, a reclamação, meu bebê ele é muito ansioso e ele não dorme. Um bebê que ele acabou de nascer, ele não vai dormir a noite inteira, muitas vezes. É raro as crianças que dormem. Exato. Ela acabou de vir ao mundo, é tudo muito novo. Então, aquele contato com a mãe é muito necessário, aquela dependência da mãe, ela é muito necessária. Né? É Ô, onde Camille, ele se sente seguro. agora olha só, é muito necessário, mas às vezes os pais não dão conta dessa demanda inicial de 7 acordadas na noite para pegar o bebê. Então, depois de 2 noites, eles vão falar assim, ó, infelizmente tem alguma coisa errada com o nosso filho. Vamos com o pediatra, que ele vai ter que dar alguma coisa, nem que seja um complemento do mamar, entendeu? Porque eu não quero eu me responsabilizar para que, meu, nesse momento você tem um filho, se ele acorda 7 vezes, o que eu tenho que fazer? Acordar 7 vezes, cara. Não é fácil, é um fim do mundo, um dia acaba, um dia passa, graças a Deus, a Maria, você tá com 1 ano, você tá saindo. E vem outras fases. Isso, é verdade. Eu tô com um querendo virar adolescente e, meu Deus, já tô pensando como é que vai ser isso, cara. Então A gente não dorme mais, eu acho. Porque eu acho. Agora sim, mas o filho do fulano dorme. Sabe esse tipo de coisa? Meu, para com isso, sabe? Dá a demanda. Dá a demanda que seu filho precisa ter, porque o ambiente dele é único. Ele nunca viu outro nenê. Ele nasce, o ambiente primeiro é a mãe, e o pai é o ambiente da mãe, a família, o entorno. Criar um ambiente para que essa mãe fique segura, para que essa mãe possa intuir a sua ação, que ela possa ficar tranquila, sem medo de errar. E será que eu estou fazendo certo? É muito importante esse ambiente de apoio no entorno. Né? Evita as visitas agora no começo, né? Deixa a mãe e o filho se entenderem, dá um apoio para ela quando ela precisar tomar um banho, usar o banheiro, porque às vezes a mãe não consegue usar o banheiro nos primeiros dias de vida. Não é verdade? É verdade. Nem depois, nem quando tá crescendo. Eu sofro isso da pele. Esses dias eu até postei brincando que meu filho, eu entrei para tomar um banho e a gente acha que vai tomar um banho demorado. E ele tava lá na porta chorando. Então, assim, ser pai e ser mãe é você renunciar, né, durante um tempo. Então, aqueles primeiros anos de vida é essencial para ele, né? Ele não pediu para vir ao mundo, né? E ele precisa do nosso apoio, porque ele não sabe, né? Muito pequenininho. Então, assim, é uma renúncia. A gente renuncia, mas essas fases passam, né? É que é difícil também pra gente, né? Essa renúncia da pessoa é muito difícil, né? A gente perder certas coisas que a gente tinha. Então, essa parte de renunciar realmente é muito difícil. A gente fala que a mãe tem que renunciar ao seu narcisismo para fazer o bebê sentir esse narcisismo primário que é importante. Então, renunciar ao seu narcisismo é uma coisa terrível. A minha esposa brinca que é você se embarangar.
Você fica meio largada, não dá para depilar, não pinta a unha, não pinta o cabelo, não tira a sobrancelha. Quer dizer, que coisa, né? Olha lá, a mamãe tá falando que consegue usar o banheiro quando vai de madrugada. É a Fran, oi Fran, tudo bem? É isso aí, o acolhimento é a questão principal. Nesse momento você se embaranga, você esquece um pouco de você para nutrir o ego do bebê, entendeu? Eu creio que isso é muito importante. Então, nesse primeiro momento, que a gente está falando aqui, Camille, do que não é ansiedade, o que é normal, é a criança ser um pouco agitada, é a criança num certo momento desafiar os pais, 2 anos, vai ali na adolescência do bebê, 2, 3 anos, vai ser um pouco desafiador, algumas mais, algumas menos, umas vão gritar mais, outras vão gritar menos, mas assim, depende esse é o daquilo que ambiente. você... Exatamente. E aí, vem uma outra questão. Oi, o que você falou? Se você grita em casa, se ele só ouve esses gritos, é a forma como ele vai reagir. Perfeito. Né? Se você bate no seu filho, tem muita gente que acha que palmadas educam, ele em algum momento que ele quiser alguma coisa, ele vai retrucar com bater. Exatamente. Ele vai repetir o ato. Concordo plenamente. Então, acho que para marcar esse primeiro momento, essa primeira parte da nossa live é assim, nem tudo é ansiedade, patologicamente, nem tudo é algo que eu devo procurar tratamento, muito menos medicamentoso químico, né? Se eu perceber que algo não está indo legal, primeiro um atendimento psicoterapêutico, ou né, você trabalha com a homeopatia, essas outras formas de atendimento não químicas, não é isso? Isso. É que na homeopatia, mesmo assim, a gente faz a anamnese. Né? Então, a gente vê todo o histórico. Se realmente aquela criança vai precisar do medicamento, ou os pais, a gente sempre bate esse papo, verifica o que realmente está acontecendo. Se realmente há necessidade da intervenção medicamentosa. Né? Por mais que seja um medicamento natural, mas não adianta eu medicar a criança com um remédio, seja ele qual for, se eu não mudar minhas atitudes em casa também. Eu posso ali aliviar os sintomas ali por agora, né? Então eu vou resolver os sintomas agora. Mas a raiz do problema ela vai estar lá. Por quê? Porque estão tendo as mesmas atitudes, tá acontecendo o hábito da casa daquele jeito. Então, assim, eu vou melhorar. A hora que aquela criança deixar o medicamento, ela vai ter outras atitudes que vai incomodar esses pais. Né? Que vai ter ela com síndrome de Brunet, todas essas síndromes de agora, que são bem chiques, os nomes, até falar, né? Que se você for ler cada uma delas, você tem tudo. Né? A patologia do normal, né? A patologização do normal. Tudo... Então, até na homeopatia, eu sempre falo, eu não me preocupo com a doença, né? Eu me preocupo com você. Né? O que você está sentindo, o que levou você a sentir isso, qual o seu histórico. E tem muita gente que me pergunta assim, qual que é o remédio para fazer a criança dormir? Então, um exemplo. Não tem, né? Assim, eu preciso saber o que está acontecendo com essa criança. Então, por mais que às vezes pode ser gêmeos, né? Eles podem vir da mesma casa, mesma coisa, mas eles podem ser gêmeos. E talvez eles vão tomar remédios diferentes. Eles podem estar sentindo até o mesmo sintoma, mas cada um tem um histórico. Então, eu vou medicá-los com cada um com uma medicação. Né? E por mais que seja natural, ela tem os efeitos. Né? Igual eu falei, tem que ser prescrito corretamente, tem que ser feito o estudo corretamente, né? Do porquê que está causando aquilo. Então não adianta só eu vir falar assim, a minha meta não é eu pegar e preencher e medicar, seria muito fácil para mim, mas isso para mim não seria o meu trabalho bem feito, porque eu não estou preocupada em dar receitinha de bolo para você sair dali. Eu não quero que você venha novamente ao meu consultório com as mesmas queixas, né? Eu quero que você saia com o problema resolvido. Então, o que é com o problema resolvido? É saber de onde vem essa causa. E muitas eu indico para fazer, né, a psicoterapia junto. Porque, igual eu falo, não adianta eu ter um medicamento, igual eu falei agora, e não resolver o que está lá atrás. Né? Então, assim, o que está gerando talvez essa ansiedade na criança ou até mesmo nos pais. Né? Então, assim, às vezes os pais relutam, né, de estar fazendo, é muito igual você falou no começo, é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que me responsabilizar por aquilo, né, dos meus atos. Então é meu filho que está ansioso, mas eu não tô, né? Então assim, como eu chego na minha casa,
Eu sento, eu fico no celular, eu jogo no celular com meu filho no intuito dele ficar lá quietinho, ou eu paro e brinco com ele, Pois né? é. Como que tá a atenção dessa criança, né? Com o que ele está vivendo? Principalmente, assim, eu vejo que a reclamação aumentou muito, porque muitos pais estão trabalhando em casa. Não é fácil trabalhar em casa tendo a criança para cuidar. Só que olha pelo lado da criança também, que não é fácil para essa criança, que ela não está nem entendendo o que está acontecendo. E ela sabe que você está ali e ela quer sua atenção, ou ela quer brincar. Ela não sabe o que é trabalho ainda, né? Então, Exatamente. pais tendo dificuldade com isso, que a criança preste atenção na aula. Para a gente é muito difícil já ficar um tempão na frente de um celular ou computador, que dirá uma criança vendo aula, de uma forma que ela nunca viu antes, né? Ela não está mais ali dentro da escola. Então, assim, Exato. torna patológico, eu acho que não vai ser mais na fase de adolescente para adulto, na questão da ansiedade para criança, né? Boa. Então, tem que ver o que está causando. Ô Camille, e o legal disso do que você falou, principalmente do seu atendimento, é assim, é quase a contramão do que a gente vê nos nossos dias, né? Porque o que a gente vê por aí é medicação. Ah, tá um pouco barulhento na sala de aula, medicação. Ritalina, Concerta, né? Um monte de remédio aí. Inclusive eu trabalho na Justiça Federal com concessão de medicamentos. E é incrível como chove ação de criança pedindo medicamentos derivados aí da Ritalina, de um modo geral. Quer dizer, a gente quer esse tipo de coisa, né? E o legal é que, assim, o SUS, inclusive, disponibiliza a própria psicoterapia, mas isso os pais não fazem, mas querem o remédio. Não, psicoterapia é besteira, vai lá conversar não resolve. Tem que ser o remédio. É que eu não quero ter o trabalho, né, de ter que levar o meu filho a uma psicoterapia, de ter que pagar todo mês. Então, eu quero sanar o problema ali. E, assim, o efeito que isso causa no organismo são muito sérios. Então, são vários medicamentos, assim, não falando mal dizendo, né, porque em algum momento, dependendo do caso da pessoa, realmente há a necessidade da intervenção medicamentosa dessa forma. Porém, nesses casos, mais assim, eu creio que seja muito... Na grande maioria, não é necessário. Não. Então, assim, você está dopando a criança. Eu vou usar bem esse termo, que é o termo mais correto. Tá? Você está dopando e resolvendo o problema. E você falou agora uma coisa importante. Não é porque a grande maioria dos casos não é uma ansiedade patológica que não haja, de verdade, uma manifestação muito perigosa, cada vez mais cedo, de disfunções na psique das crianças. De fato, nós temos encontrado hoje muito mais crianças na clínica. Eu não atendo especificamente crianças, mas o Marco, meu amigo, atende, a gente faz os estudos com outros psicoterapeutas infantis e a gente percebe como isso tem aumentado bastante. Então, assim, se de um lado a gente anda tornando tudo patológico, é importante a gente segurar um pouco a onda, reconhecer nossa responsabilidade diante disso, propiciar um ambiente mais saudável para os nossos filhos, tirar um pouco da tela, né, e tolerar o grito, não achar que toda manifestação fora do que se espera, fora da caixinha, é uma anormalidade. Agora, não há dúvidas de que algo está acontecendo em nosso estilo de vida que já vem afetando diretamente as crianças. E eu queria começar fazendo essa reflexão com você aqui de algumas coisas. Primeiro, me parece que existe essa questão da tela que você falou. Nós temos hoje uma babá eletrônica que tira o meu esforço. Eu não preciso ficar ali brincando com a criança. Né? E antigamente já tinha a televisão, tudo bem, mas hoje algo parece que mais invasivo, mais colado, mais alienante do resto do mundo. E eu acho que esse é um primeiro ponto bem interessante. No momento em que a criança deveria receber mais estímulos do seu ambiente, estar em contato com o ambiente para aprender a vida, ela tem quase, não vou falar em porcentagem, mas uma grande porcentagem do tempo focado numa tela, parece que algo não vai sair legal, né? E com isso as crianças estão se tornando, né? Cada vez mais crianças, tem muitas crianças com problemas de obesidade, porque não fazem atividade física, não são estimuladas, e aí os pais reclamam que essa criança está obesa. Né? Aí muitas delas vão lá, enchem a criança de doce, porque a criança não vai lá comprar sozinha.
né? Ela enche a criança de doce, de fast food, disso e daquilo, e aí fala assim, ah, minha filha tá ficando obesa, ela tá com problema de obesidade, ela só come besteira, né? E ela é muito ansiosa, então ela desconta na comida. Mas quem comprou essa parte para criança? Né? Ela não foi até o fast food sozinha, ela não colocou lá na geladeira as coisas que não são boas para comer, né? Eu acho que tudo tem um limite, não é que essa criança não pode comer doce, não pode comer um lanche, né? Mas eu Essa é a acho palavra, que né? tem um limite, né? Tudo tem um limite de ser saudável ou não. Aquilo que é em excesso, todo excesso esconde uma falta, né? Como diz o professor Renato, E no muitas caso vezes da ele fala isso. criança, né? Todo excesso vai gerar uma falta. Então, se eu não sei mostrar limite para o meu filho na questão de se alimentar, de tempo de tela, se eu não consigo mostrar um limite para ele, ele começa a ficar desenfreado nisso, uma hora isso vai, né? Vai trazer reflexos para o seu desenvolvimento. E até mesmo dos brinquedos, né, Natan? Como eu comentei com você, hoje em dia, antigamente a gente via muitas crianças na rua. Eu mesma brinquei muito na rua, né? Brincava de bétia, jogava bola, brincava de queimada, pulava elástico. Hoje você não vê as crianças fazendo isso, né? Hoje é cada um com o celular e a brincadeira é essa, né? Eu sei todos os vídeos que tem no clube. E os brinquedos, a maioria, quando elas são menores, brincam sozinhos, né? Então, assim, eu não preciso me movimentar, o meu carrinho ele anda sozinho, ele não estimula a criatividade da criança, né? E quando a criança, às vezes, tem uma criatividade de fazer com aquele brinquedo algo diferente, os pais, às vezes, podam, porque vai quebrar o brinquedo, né? Não Ou pode assim, fazer assim, ou o brinquedo é para pior, fazer assim. isso, a criança pega sabe aqueles negocinhos de encaixar o quadradinho, o triângulo e tal? Aí a criança pega aqueles negocinhos e tá montando uma cidade com eles. Aí o pai chega assim, não, filha, esse é para colocar o verdinho no verdinho. A criança tá inventando algo novo e vem lá o adultão, né? E tolher a criatividade. Putz. Destrói a criatividade dela daquilo que ela está criando do brinquedo. Se você perceber, a criança... tem muitos pais que acham que as crianças gostam desses brinquedos, né? Eu vejo até pelo meu filho, assim, de 5 anos, que como assim, lógico que ele se engrandece com aqueles carros grandes, mas daqueles carros grandes ele cria muita coisa. Então ele não quer um brinquedo que faz sozinho, né? Ele acha um máximo quando o meu esposo faz algo assim para ele de uma caixa de papelão. Ele tem uma criatividade com aquilo que para ele é o máximo. Então, assim, quanto custa uma caixa de papelão? Enquanto muitos pais estão gastando horrores com brinquedo para a criança brincar sozinho, e no fundo o que ela quer é que você faça alguma coisa por ela e tenha essa atenção. Ela quer sentir essa sua atenção, de você fazer algo, né? Construir algo ali para ela e brincar ali com ela. Então é essa atenção que a criança quer. Ela não quer um brinquedo para ela brincar sozinha, né? Porque é muito ruim, realmente, imagina. Então é isso. Aí a criança costuma, realmente, ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar errada, ela vai tentar chamar a sua atenção ao extremo. E é onde os pais falam, nossa, meu filho é muito ansioso, ele não para quieto, ele não me respeita, não me obedece, né? É muitas essas reclamações. Pensando ainda no nosso estilo... Eu também sofro desse mal, né? Naquele momento que a gente está mais assim, a gente Todo mundo faz isso um pouco. Não adianta, a gente acaba pecando, a gente sabe toda a teoria, mas na prática é um pouquinho difícil realmente. E assim, Camille, é normal, porque a gente é real, a gente não é ideal, a gente não é perfeito, a gente busca ser suficientemente bom. Essas lives não são para gerar culpa nos pais, mas para a gente ir se dando conta do que acontece e quem sabe a gente melhorar um pouco, né? Começar a se dar conta de algumas coisas que não são legais fazer, outras que são bacanas eu fazer mais, mas de vez em quando mesmo assim vai escapar. Né? Uma hora você vai gritar, uma hora você vai fazer tal coisa, não tem jeito. Uma hora você vai ensinar o menino a brincar do jeito que ele não quer brincar. Mas se você tiver condições de se perceber aos poucos, a gente vai criando um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos nossos filhos. É um ambiente real, exatamente. Acolhedor. Até ensina para a criança essa questão da frustração, né? Por mais que eu tenha frustração,
mas eu sei que ali você está reconhecendo o seu erro e, poxa, nossa, meu pai e minha mãe reconheceram que eles erraram comigo e estão vindo pedir desculpas para mim. Então não é só eu, como criança, que tenho que pedir desculpas. Né? Meu pai e minha mãe também pediu desculpas para mim, porque eles também erraram. Então eles são humanos. Então aqui em casa eu sempre converso assim muito com meu filho, apesar de eu errar, né, assim como humana, né? Então, assim, sempre, ó, poxa, eu errei. Eu vou lá e converso com ele, ó, você desculpa a mamãe, porque aconteceu isso, isso, isso. A mamãe estava nervosa, realmente foi errado, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, você mostrar para a criança que reconhecer o erro com o outro também é muito importante, né? Saber pedir desculpa, saber se responsabilizar por aquilo que aconteceu, né? Não somente jogando a culpa para o outro. Então, eu acho que esses ensinamentos para a criança mostram ali de uma vida real. E eu acho que é muito importante. Não é só deixar ela de lado, taxá-la. E muitas vezes do que a gente fica falando para a criança, isso também fica na cabeça dela, né? E vai perdurando até a vida adulta. Então, assim, fazer essa criança, ela sempre ouve que ela é teimosa, que ela é desobediente. Ela cresce muito com insegurança. Né? Então, lá na vida adulta, ela vai ser um adulto achando que ela sempre está errado, que ele sempre faz errado tudo, né? Ele não vai ter segurança com ele nenhum, ele não vai ter confiança, né? Camille, Isso me interessa muito. eu acho que você estava esperando chegar nesse ponto, porque assim, o que causa, qual é a maior causa de ansiedade nas nossas crianças? Não no hardware, vamos dizer assim, né? A psique é o nosso software, não pensando em questões neuronais, em alguma questão genética e tudo mais. Mas qual é a grande causa de uma patologia ansiogênica mesmo, de uma ansiedade real, nas nossas, cada vez mais cedo? Por que que antes quem tinha essas patologias eram os adolescentes, e hoje a gente encontra crianças sentindo de fato sintomas de ansiedade? Um pânico sem nome, um terror que ela não sabe conter, sabe? Aquele olhar assustado, aquela agitação de não conseguir dormir, de estar na cama e não ter condições. Então não é só aquela agitação que nós falamos que é normal, de fato algo que você percebe que não está bacana, que está muito complicado. E eu digo, cada vez mais cedo a gente vem descaracterizando o ser humano. Essa é a questão. É verdade. Nós todos vamos sendo desconstruídos ou retirados de nós pelo grande outro, né? pelo que a sociedade espera. E cada vez mais a gente começa a exigir mais cedo que o ser humano se comporte como eu espero. Então é assim, a criança quer correr. Não, você não pode correr. E se está correndo, tem alguma coisa errada. Nesse momento é um momento de silêncio. Vamos fazer oração. A criança não para. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que ficar quieta. Eu exijo que você sente agora e fique aqui fazendo isso. Eu demando que você... Então, a demanda para que a criança atenda a expectativa do mundo, dos pais, da sociedade, da escola, é cada vez mais cedo. Então, cada vez mais cedo eu vou sendo descaracterizado. Eu vou saindo do meu verdadeiro eu, do meu verdadeiro self, e vou tendo que construir uma máscara social, uma estratégia de comportamento que não sou eu. Eu preciso usar uma máscara social cada vez mais cedo e cada vez mais distante daquilo que eu sou. Toda a espontaneidade, toda a criatividade que é muito mais viva numa criança vai sendo tolhida cada vez mais cedo. Então agora a criança não pode se manifestar na sua liberdade, ela não pode fazer uma brincadeira, ela não pode gritar, ela não pode correr, ela não pode fazer nada. Não pode ser... Eu acho que essa é uma causa de ansiedade. Você concorda? Assim, me parece que nós estamos exigindo demais, inclusive das nossas crianças. Qual que é a sua experiência com isso? Você concorda com o que eu estou falando? Eu concordo plenamente. A gente exige muito das crianças, né? Eu acho que a gente projeta aquilo que a gente sempre quer, igual você falou. Quer que eles se comportem da maneira que eu acho correta. E às vezes não é a forma dela se expressar. Porque eu acho que cada um tem um jeito de ser, né? O outro, ele nunca vai ser igual a mim, né? Ele não vai se comportar, por exemplo, meu filho, por mais que ele seja meu filho, por mais que eu dou a educação para ele ensinando o que é correto ou não, mas ele é ele eu sou eu. Então ele tem os gostos dele, eu tenho os meus gostos. Ele tem o temperamento dele, eu tenho o meu temperamento.
né? Então, acho que essa parte de eu não respeitar o outro como ele é, eu sempre crio essa expectativa que eu quero que ele seja daquela forma. Isso Matou a acontece pau. muito. Ó, pegou Acontece e muito. matou a pau. O que você falou agora é a descaracterização da criança em nome de um pseudo-bem. Porque eu falei de uma coisa de deixar a criança anulada. Mas, às vezes, na tentativa de saciar a minha expectativa, o meu narcisismo projetado no meu filho, eu descaracterizo. Porque, assim, o Davi, por exemplo, meu filho, ele parece muito comigo. E a personalidade também. Quando isso começa a acontecer, você é tentado a guiar ele pelos mesmos caminhos que você percorreu. Por quê? Ah, porque deu certo comigo. Então eu vou levar ele para o mesmo caminho como se ele fosse uma réplica minha. Não, meu querido Natan. O Davi é outro cara. O Davi vai ter outros gostos. Então, assim, eu sou do rock, eu tenho uma banda de rock. E o Davi gosta muito das músicas que tocam na Jovem Pan. E aí tem amigo meu, por exemplo, do rock, ah, cara, que decepção esse seu filho. Eu falo assim, decepção não, cara, eu respeito o meu filho. A playlist do meu filho tem pouca música que eu gosto, mas todas ele gosta. Saber tolerar essa frustração da sua expectativa, que é normal, a gente projeta a nossa vida nos filhos, a gente quer se realizar nos filhos. Mas você suportar essa frustração em nome de deixar o seu filho ser ele mesmo, é para poucos isso. A gente sofre, a gente não consegue, mas tem gente que não se dá conta, Camila, e faz isso o tempo todo. E tem isso como sinal de sucesso. E tem pais que anulam, né, o filho, dizendo assim, nossa, você não gosta disso, né, do como eu gosto, nossa. Então, assim, a criança, ela já se sente como se ela estivesse decepcionando, né, como se o gosto dela, o jeito dela fosse errado de ser, né. Então, nossa, eu estou decepcionando meus pais, eu tenho que ser como meus pais querem, né. Que duro, né? E ela cresce cheia de frustrações, né, daquilo que ela, igual você falou, ela se anula, e aí para viver o que os pais querem, e eu acho que não é por aí, porque, igual eu falei no começo, ele é um ser humano e deve ser respeitado, independente de ser criança, né, porque aquela criança, ela tá crescendo, não é porque ela é criança, igual eu falei, que ela tem que fazer tudo como eu quero, gostar do que eu gosto, né, igual na forma, às vezes, até de comer, os pais muitas vezes obrigam, né, os filhos a comer. Às vezes eles nem comem aquilo, mas eles querem obrigar o filho a comer. Então, assim, por que obrigar a comer? Você tem que explicar para aquela criança, né, a importância de se alimentar. Mas ela vai ter coisas que ela vai gostar e tem coisas que ela não vai gostar. E você deve respeitar, né? O momento dela também querer comer ou não, que ela também é igual a gente. É lógico que você tem que falar, ó, tem hora que você precisa comer, então tem hora que você precisa tomar banho, né? É necessário dormir esse horário, porque faz bem para a sua saúde. Esse então, é o você limite. explicar isso, você explicar esses limites. Mas vai ter dias que a criança não está bem, ou que ela está realmente mais agitada, e ela não vai querer comer naquele horário. E quanto mais você forçar, mais agitada ela vai ficar. É isso que é o pior. Então, assim, a gente às vezes quer impor tantas coisas naquele momento que a criança está vivendo, que ao invés da gente acolher, entender o que está acontecendo, por que ela está ficando agitada daquele jeito naquele dia, a gente quer colocar uma imposição, né? E que ela faça tudo diferente. E pelo contrário, gera mais agitação. Exato. Eu não atendo crianças, inclusive a Débora está aí com a gente. Oi, Débora. Débora manja, né, de crianças Eu pra vi que ela caramba entrou. também, né? E me ocorreu uma coisa, quando você vai atender o adolescente, e aí eu atendo bastante o adolescente, muitas vezes você vai ter o reflexo dessa fase às vezes. Claro que às vezes a gente está falando de uma ansiedade que se manifesta cada vez mais cedo, sim, né? Mas conforme a gente vai passando, isso vai ficando mais grave. Quando você encontra um adolescente, eu escuto muito isso aqui, ó. Natan, a sensação que eu tenho é que eu estou interpretando um papel. Sabe, eu não sou eu. Eu estou interpretando um papel. Ou seja, olha, se eu chego nessa fase da vida tendo a sensação que eu não consigo ser eu, e aí para você também já distinguir o que é tolerar a frustração, do que é viver num falso self, olha que salada difícil. Quer dizer, quanto de dor nós podemos poupar
né, de quanta dor nós podemos poupar aos nossos filhos, tão somente permitindo que eles se desenvolvam com alguma autonomia, com alguma liberdade, com alguma espontaneidade, com alguma legitimidade, essa é a palavra. A minha filha é mais assim, o meu filho é mais assado, e eu não tento fazê-los diferente. Eu apenas mostro para eles que a vida tem limite. Se a minha filha que gosta de correr mais que o meu filho, aqui em casa é assim, ela corra mais, mas tem limite, e aqui tem hora que não pode, é assim, é assim. Olha lá o que a Débora falou, a ideia da criança ser desobediente por não alcançar a expectativa do pai. Débora, no começo nós falamos assim, tem gente que patologiza isso, que fala assim, o meu filho não me obedece, deve ter alguma coisa errada, e dá-lhe Ritalina para ele me obedecer. E às vezes obedecer não é obedecer de respeitar o limite, é obedecer de cumprir o que eu espero que ele faça. Você entende? Eu quero que você chegue na festa e seja legal com todo mundo. Passa nas mesas dando oi, como um adultinho. Ah, cara. E é aquilo que você acaba criando, né? Eu acho que assim, dessa forma, eles não vão ter a confiança em você, né? Eles vão aprender uma educação com medo, né? Então, assim, eu tenho medo dos meus pais. Eu não falo o que eu sinto, né? Eu não posso demonstrar aquilo que eu gosto, que eu não gosto para os meus pais. Então eu vou me escondendo, eu vou me anulando. Então assim, eu cresço com medo dos meus pais e não obedecendo aos meus pais e não dividindo os meus momentos com meus pais, né? Eu tenho medo. Cria-se um medo, eu acho. E aí, porque você não tem essa espontaneidade, você não tem um ninho de acolhimento. Agora, Camille, pensa comigo. Se o mundo lá fora, não a família, se o mundo lá fora já vai exigir de mim muitas coisas que são do falso eu, que a gente tem que interpretar papéis lá fora, a gente tem que viver numa certa etiqueta e tudo mais. Se o mundo já faz isso lá fora, será que eu não preciso de um lugar em que eu possa ser eu mesmo? Se não for o meu lar, esse ambiente de acolhimento em que eu possa, sabe, tirar a máscara e descansar e me manifestar livremente. Agora, na minha casa, eu também preciso botar minhas máscaras. Aí sabe onde é que a pessoa vai buscar o ambiente? Porque se nem a família, se nem o meu lar é meu ambiente, aí vai restar a psicoterapia. Aí vai precisar de um profissional, emprestar o inconsciente para ele poder se sentir acolhido, pensar os conteúdos dele sem ninguém julgar, sem ninguém falar que ele está errado. Percebe? Então, eu acredito que a possibilidade de ser eu mesmo no seio familiar é pressuposto de desenvolvimento saudável. Aí a Débora colocou, daí chega na adolescência e não sente segurança para expressar o que sente, nem o que vive e se fecha. É isso que eu falei. Né? Cresce aquele adulto, né? Aquele adolescente, que aí muitos pais vão reclamar, nossa, ele não fala, ele passa o tempo inteiro fechado no quarto. Se bem que tem a fase, né? Passa o tempo inteiro fechado no quarto, ele não fala comigo, eu não sei o que acontece na vida do meu filho, né? Mas isso é consequência de coisas lá atrás, do que você foi construindo com ele, né? Dos laços que você construiu, porque eu acho que isso é uma construção ao longo do tempo, não é porque nasceu de mim, porque, né, tá no mesmo ambiente, que eu sou pai, ele me identifica como pai e como mãe, que ele vai crescer com esse laço e ter essa confiança em mim, se eu não construir essa confiança com o meu filho, né? Então, eu acho que é muito importante a construção da confiança. Tô vendo que é a letra de uma música, eu lembrei agora, porque assim, quando eu penso nisso, de a criança poder, né, se sentir assim com os pais, eu penso assim, você criar um laço com os seus filhos para que eles sempre possam sentir-se confortáveis a correr para casa. Quando o bicho pegar, pai, aconteceu tal coisa. Pai, quebramos a vidraça da escola, fiz uma besteira. Você entende? E tem aquela música, tá aqui, eu não lembro quem canta, mas não sei quantos miles lá, 93 Miles, do Jason Mraz. E ele canta no final alguma coisa. You can always come back home. Você sempre pode voltar para casa. Esse é o laço que eu quero ter com meu filho. Não só hoje, quando criança, em permiti-lo ser ele mesmo, mas quando adolescente, quando o bicho pegar, quando ele tiver com dificuldade de conversar com uma menina, que ele sinta-se confortável de falar com o pai.
Entendeu? Que quando ele estiver trabalhando e ele vai morar numa outra cidade, tiver com uma dificuldade com o chefe, ele quiser descansar, ele venha, pai, seguinte, cara, é assim como eu sinto hoje que eu tenho com meu pai, de poder chegar lá e chegar na casa dos meus pais, onde eu morei tanto tempo, e ainda ter aquela sensação gostosa, né? Eu tenho uma nova casa, mas quando eu chego lá, tem cheiro do ninho em que eu fui criado e tem vínculo saudável que me respeita. Que sabe que o Natan é o mais chato, que o Jetro é o mais quieto, o Petros é o mais falante. Então, você entende isso? Então, é E nem isso. por isso você deixou de ser menos. Né? De Exato, ser menos exato. importante, de ter a sua importância. Porque, assim, igual para mim foi um pouco dificultoso até antes, quando eu tinha um filho só. Eu achava que você ia amar da mesma forma. E aí eu fui aprender em terapia que você ama de maneira diferente, né? Porque cada um tem uma característica. E eu posso também não gostar de tal ato no meu filho e tal ato no outro, mas eu tenho coisas que eu gosto em um e coisas que eu gosto em outro. E cada um eu respeito da forma que é, né? Assim, cada um tem a sua característica que me engrandece, né? E respeito muito neles isso. E eu não tenho que colocar. Então, e às vezes também o erro de muitos pais que têm mais de um filho é falar, tá vendo? Seu irmão tá quietinho, você deveria ser assim, deveria ficar igual a ele, né? Então, mais errado fazer esse comparativo. Né? Acho que a pessoa ela vai se sentindo mais incapaz, principalmente a criança, que ela nem entende o que é. Aí que ela fala assim, meu pai tá me comparando com aquele, então ele gosta mais do meu irmão do que de mim. Né? Porque meu irmão consegue atingir e faz isso que ele gosta, o que ele quer, e eu não consigo fazer. Ele vai se sentindo mais incapaz ainda. Ô Camille, nós não combinamos de fazer reflexões sonoras, né? Mas você sabe que eu sempre faço, e a Pode gente estava fazer. falando aqui dessa música, e eu peguei aqui, ela é em inglês, não tem nem muito sentido, mas é que assim, ela é uma música tão bonita, e às vezes a gente conhece ela e não sabe que a letra fala disso, né? E eu peguei um É verdade. refrãozinho dela aqui, né? Just know. Acho que vou ter que cantar lá em cima, hein? Just know you're never alone. You can always come back home. Oh, oh, you can always come back home. Ó, só saiba, você nunca está sozinho, você sempre pode voltar para casa. Cara, esse é o ambiente que a gente faz, ele está sendo construído hoje. O seu filho, quando tiver 35 anos e tiver um tesão de pegar as férias e passar lá na sua casa uns dias, te visitar num fim de semana, esse laço está sendo construído hoje. E ele se constrói no respeito. A palavra, nós não falamos muito de respeito. Você falou respeitá-lo como um ser humano. Ele não tem que ser igual a mim, ele não tem que trilhar o caminho que eu tracei para ele. Mas eu tenho que alimentá-lo para que ele trilhe o caminho que ele tiver que traçar. E eu tô com ele em todas. Vai lá, faz suas coisas, dá suas cabeçadas, e you can always come back home. Você sempre pode voltar para casa. Puxa, que legal se a gente puder fazer isso, né? Com certeza. Eu acho que é o melhor caminho, né? Antes de eu querer só adotar a minha criança, antes de eu querer só que ele fique lá sozinho, eu passar essa confiança para o meu filho que ele pode contar comigo o que der e vier, né? Que é assim, acho que nada melhor do que eu digo assim que meus pais são os meus melhores amigos. Porque amigos lá fora a gente tem vários, né? Só que no momento que a gente mais precisa, muitas vezes a gente não tem, né? E assim, pai e mãe é uma coisa, uma base ali, né? Que a gente tem. E é um laço, acho que único, né? Seja ele biológico ou não, aquele que nos cria, aquele que nos ama realmente, está disposto ali a enfrentar, ensinar e caminhar conosco, é os nossos pais, né? Então, isso é muito importante. Você caminhar com seu filho ao invés de julgá-lo apenas, né? Mostrar para ele assim, eu não quero julgar, eu não estou aqui para te julgar, né? Das suas emoções, de como você está, eu estou aqui para lhe auxiliar e para lhe ajudar,
né? Então vamos entender o que está acontecendo. Me fala o que você sente, né? Acho que é muito importante você até ir denominando coisas para ele, né? No sentido assim, ó, você pode me falar o que você está sentindo, né? Você pode me contar. Eu estou errando com você, você pode me falar, né? Estar aberto para ouvir também o que essa criança está pensando sobre você, né? O que ela acha também sobre você. Não ver isso como uma crítica e já uma repulsa dessa criança, né? Só porque ela é criança, ela não vai ter o direito de falar assim para você, ó, você está errado nisso, né? Não, escuta, porque muitas vezes eles falam e eles falam com o coração, porque criança é muito sincero, né? Então, assim, eles vêm, às vezes eles não têm a palavra certa ao falar, porque às vezes, muitas vezes não sabem entender, mas se você parar para ouvir e prestar bem atenção, ele vai te dizer ali o que ele está sentindo. Então, eu acho que é muito importante eu parar para escutar e acolher o meu filho. Nossa, que jeito lindo da gente chegar na reta final, Camille, concordo. A gente quer tanto ensinar nossos filhos a educar falando, e às vezes eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser contidos. E para eu conter, não de contenção de segurar, mas de conter, de dar continência para eles, eu preciso escutar. E como você disse, escutar sem julgar é escutar sem deixar o meu selvagem agir, sem já vir reprimindo, porque o adulto não pode fazer isso, ele não é um adulto, né? Camille, nós estamos chegando no final, quero te agradecer muito pela conversa tão boa que a gente teve, e eu deixo aberto para você fazer essas considerações finais aí. Eu que agradeço a atenção, todo o carinho aí que foi. O bate-papo foi muito gostoso, pena que acaba rapidinho. E eu vou deixar aqui, se alguém quiser me procurar, né? Siga lá meu Instagram, tô lá no Instagram, tem lá meus contatos telefônicos também. Antes de passar qualquer medicação, então eu vou bater um papo com você, eu vou fazer o que está acontecendo e a gente vai realmente ver se necessita ou não, né? Porque, assim, às vezes muita gente chega com dúvida, não tem problema da sua dúvida, é normal a gente ter dúvida, tá? Então a gente vai estar verificando isso certinho, né? Esse caso, assim, eu sempre indico também a psicoterapia, gente, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Acho que a terapia deveria ser um acesso, assim, a todo mundo, porque é muito importante. Às vezes a gente não consegue reconhecer aquilo sozinho, então a gente sempre precisa do outro. Não é que o outro sabe mais que a gente, mas o outro que está de fora vê diferente da gente, né? Que está vivendo ali. Então, a gente ter esse com quem caminhar, com quem contar é muito importante. Eu acho que deveria ser assim, uma coisa que todo mundo deveria fazer. Então, se eu posso indicar alguma coisa, antes de se medicar também com esses remédios, porque acho que a base de viciar e da parte química, ela não cura ninguém, né? Pelo contrário, como eu venho sempre falando, ela acaba prejudicando. Então, às vezes você resolve momentaneamente um lado, mas acaba prejudicando vários outros. Então, assim, as consequências disso são inúmeras, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, faça a terapia e se tudo assim que você sente mesmo, aí você procura a gente da parte da homeopatia. Que Então, legal, a parte mais natural e a mais eficácia. Camille, obrigado, viu? Muito legal essa conversa. É uma conversa que vai contra a maré, né, da supermedicação, do superdiagnóstico, de sempre encaixar o comportamento do meu filho em alguma patologia. E eu espero que essa reflexão possa ter sido libertadora para o pessoal que ficou aí. Agradeço muito. E é isso. Boa noite para todo mundo. Um abraço para você, para sua casa aí, para o Roberto, tá bom? Até mais. Também. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Um beijo. Valeu, gente. Tchau.